E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fundo nos números do Banco do Brasil. O resultado do quarto trimestre de 2025 acabou de sair e, olha, surpreendeu muita gente no mercado. A grande pergunta é: será que o banco está virando o jogo depois de um tempo mais complicado? Vamos descobrir juntos o que esses números contam pra gente. Mas antes da gente começar, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo puramente informativo, tá? É pra gente entender os dados da empresa. Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Beleza, então qual que é o nosso mapa de hoje? Primeiro, a gente vai ver o resultado que pegou todo mundo de surpresa. Depois, a gente passa pelos pontos positivos, os pontos que precisam de atenção, o que esperar para o próximo ano e, no final, a gente fecha com um balanço geral e uma olhada no valuation. Então, vamos lá. A grande estrela desse resultado foi uma só: o lucro. E não foi pouca coisa, não. Um número veio muito, mas muito acima do que qualquer um esperava. E o número está aí na tela: 5,7 bilhões de reais. Bom, para a gente ter um pouco de contexto, o banco costumava lucrar uns 8, 9 bilhões por trimestre. Só que recentemente ele teve que guardar muito dinheiro para cobrir calotes, o que a gente chama de provisão. E isso derrubou o lucro. Então, ver esse número agora se recuperando com certeza animou o mercado. Olha só esse gráfico. Ele deixa bem claro o tamanho da surpresa. O mercado esperava algo em torno de 4, 4,5 bilhões. E o Banco do Brasil entregou 5,7. É uma diferença enorme, né? Não foi só bater a meta, foi superar com muita folga. E se a gente compara com o trimestre passado, o crescimento foi de 51%. É um salto gigante em só 3 meses. O mercado financeiro fica de olho nesses sinais. Pode ser o que a gente chama de ponto de inflexão, sabe? Aquele momento em que a coisa começa a virar para melhor, indicando que o pior talvez já tenha passado. Certo, o lucro foi ótimo, mas a gente sabe que não dá para olhar só o número final. A pergunta que importa é: tá, mas de onde veio essa grana toda? Agora a gente vai cavar um pouco mais fundo para entender o que sustentou esse resultado. Pois é, essa é a pergunta-chave, porque é ela que mostra se o coração do negócio está saudável. Esse lucro veio da operação normal do banco, de emprestar dinheiro, de vender serviço, ou veio de alguma outra coisa? A resposta, adianto, é bem interessante. E a resposta está aqui, nesse gráfico. Olha só que coisa: 82% do lucro do ano todo, que foi de quase 17 bilhões, não veio da operação principal do banco. Veio das empresas que o Banco do Brasil é dono de um pedaço, tipo a BB Seguridade. A operação de banco mesmo, o feijão com arroz, foi só 18%. Isso mostra uma dependência muito grande dessas outras empresas, e isso é um ponto de atenção. Por quê? Porque o resultado desses negócios pode variar mais. É menos previsível que o resultado do banco em si. Mas não foi só isso. O banco também fez o dever de casa. As despesas ficaram controladas ali, junto com a inflação. O índice de eficiência, que é basicamente uma nota para gestão de custos, ficou em 27,7%. Isso é ótimo, significa que o banco é bem enxuto. Outra coisa boa: o índice de Basileia, que é tipo um exame de saúde do capital do banco, sabe? Para ver se ele aguenta o tranco, esse índice melhorou. E por último, um sinal de que eles estão sendo cautelosos. A carteira de crédito cresceu pouco, só 2,5%. Ou seja, eles preferiam não sair emprestando para todo mundo, focando mais na qualidade. Beleza, já falamos da parte boa, mas a gente sabe que não existe só notícia boa, né? Uma análise completa tem que olhar o outro lado da moeda. Agora, vamos falar dos pontos que acendem um alerta e que a gente precisa ficar de olho. E o principal ponto de atenção é esse aqui: o custo do crédito. O Banco do Brasil precisou separar o equivalente a 5,3% de toda a sua carteira de crédito para se proteger de calotes. Para a gente ter uma ideia, nos outros bancões, essa reserva costuma ficar entre 1% e 2%. É uma diferença gritante. Isso mostra que a qualidade do crédito do BB ainda é uma preocupação. E esse problema não apareceu de repente. A inadimplência, que são os atrasos de mais de 90 dias, foi crescendo ao longo do ano. Começou devagar, depois acelerou, principalmente no setor rural, e terminou o ano em 5,2%. E o pior é que essa piora foi em todo lugar. Pessoa física, empresas, agro, tudo subiu. Isso leva a gente para outro indicador importante: o índice de cobertura. Pensa nele como um airbag financeiro. Ele mostra quanto o banco tem guardado para cada real de dívida atrasada. No Banco do Brasil, esse índice caiu para 155%. O que isso quer dizer? Que para cada R$ 1 de calote, o banco tem R$ 1,55 na reserva. Ainda é uma proteção, claro,
mas essa queda mostra que o airbag diminuiu um pouco. Juntando tudo isso, surge uma dúvida. Será que esse lucro de 5,7 bilhões foi um lucro, digamos, de qualidade? O que alguns analistas comentam é que talvez o banco tenha guardado menos dinheiro do que deveria para cobrir os riscos nesse trimestre. E isso, na prática, acaba inflando o lucro. É como empurrar o problema com a barriga. O número fica bonito agora, mas a conta pode vir depois. Olha, fazer esse tipo de análise exige estudo, né? E por falar nisso, eu queria fazer um convite rápido. Primeiro, se ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder as próximas análises. E segundo, quem investir com segurança, dá uma olhada aqui embaixo, na descrição. Eu deixei uma seleção de livros que são obrigatórios para quem quer dominar o mercado de capitais. Bom, vamos voltar para a nossa análise. A gente já viu a foto do que passou, agora vamos olhar para o futuro. O que o próprio Banco do Brasil está esperando para 2026. Vamos dar uma olhada no que eles chamam de guidance, que são as projeções oficiais do banco. Essa tabela resume bem o plano de jogo. Olha só, eles pretendem crescer o crédito mais devagar, principalmente para empresas e para o agro. Isso reforça aquela ideia de cautela. A parte boa é que eles esperam que o custo do crédito diminua, ou seja, gastar menos com provisão para calote. A receita com serviços deve crescer um pouco, e o número que todo mundo olha. A projeção de lucro para o ano que vem é entre 22 e 26 bilhões de reais, um aumento bem significativo se a gente comparar com 2025. Só que tem uma palavra muito importante aqui, gradual. O próprio banco está mandando o recado. Calma, a recuperação vai ser lenta. Não é para esperar que o lucro volte para aqueles 9 bilhões por trimestre da noite para o dia. Vai ser um processo, uma maratona, não uma corrida. É importante ter isso em mente. E agora, a gente chega na parte final. Depois de olhar tudo isso, a pergunta que não quer calar. Com base nesses números, a ação do Banco do Brasil está cara ou está barata? Para ajudar a responder, a gente pode usar um indicador bem conhecido, o preço sobre lucro, o PL. De forma bem simples, ele mostra em quantos anos o lucro da empresa pagaria o valor de mercado dela. Fazendo a conta com o valor de mercado de hoje e a projeção de lucro para 2026, a gente chega num PL entre 5,5 e 6,5. Se a gente olhar a média histórica do banco, que fica ali entre 6,5 e 7, parece que a ação ainda tem um pequeno desconto, mesmo depois da alta recente. E para quem investe focado em dividendos? Bom, o banco deve manter a política de distribuir 30% do lucro. Isso deve dar um dividend yield entre 4% e 5,5% em 2026. A tendência é continuar com aqueles pagamentos menores e mais frequentes, sabe? De pingado em pingado. Para ver um aumento maior nos dividendos, a gente vai ter que esperar uma recuperação mais forte do lucro. É algo mais para médio e longo prazo. Então, para resumir a história toda, o Banco do Brasil mostrou um trimestre com um lucro forte, sim, o que animou o mercado, mas esse lucro veio muito por conta das suas participações em outras empresas. O ponto que o investidor precisa ficar de olho, sem dúvida, é a qualidade da carteira de crédito. Esse continua sendo o principal risco no radar. Mas aí, o que vocês acharam dessa análise desses números do Banco do Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vamos trocar uma ideia. E claro, se esse conteúdo ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais análises como essa. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.